Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu queria que você, se você puder, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18, e eu vou ler os versículos de 13 a 20. 2 Reis, capítulo 18, de 13 a 20. Que diz o seguinte: Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim. Tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsares e a Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué lhe disse: Dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Amém. O mundo está em crise. E eu não me refiro apenas à pandemia do coronavírus. Estou me referindo a uma crise muito mais ampla. Crise na política, crise na economia, crise familiar e nos relacionamentos de um modo geral. E talvez essa palavra, crise, seja a palavra que mais nós usamos hoje. Crise de ética, crise na segurança. E o que é crise? Crise, querido, é um momento difícil. É um momento grave que nós passamos. E é bom que se diga que tempos de crise são comuns a todos. Nós já passamos por alguns, estamos passando por outros agora. E antes de eu começar a falar qualquer outra coisa, é bom que se entenda o seguinte: em nenhum momento, na palavra do Senhor, diz que nós estamos isentos de crise. Diz que nós ficaremos numa bolha espiritual e nada vai nos atingir. A palavra de Deus em nenhum momento diz isso para nós. Muito pelo contrário, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, quem afirma que o crente está isento de problemas, de dificuldades, está indo contra a palavra de Deus. Ele está falando uma mentira. A palavra de Deus não diz isso. A situação aqui do texto que eu li se refere a Ezequias. Ezequias era filho de Acais, rei de Judá. Foi um bom rei, era um homem temente a Deus, um homem que fez grandes coisas pelo seu reino e principalmente lutou muito contra a idolatria que assolava a cidade de Judá e os seus arredores. A capital de Judá era Jerusalém. E a gente leu aqui que a Síria, na época era uma superpotência, desafiou Ezequias. A princípio, Ezequias tentou dar ouro, prata, para que eles se retirassem de Jerusalém. Mas mesmo com tudo isso, eles marcharam para Jerusalém, estavam ali com um grande exército para entrar e destruir toda a cidade, caso Ezequias não se rendesse.
E Ezequias sabia que, humanamente falando, seria impossível ele lutar contra a Síria. Instala-se então uma crise sem precedentes no seu reino. O que fazer diante de uma situação tão difícil? O que fazer numa crise, querido? Como devemos nos comportar? Como nós devemos agir enquanto estivermos passando por uma situação difícil? E esse texto aqui da palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Vejamos. Primeiro, quando estivermos passando por momentos difíceis, por momentos de crise, nós precisamos ter esperança. E o que é ter esperança? É o ato de esperar aquilo que se deseja. E quando nós estamos passando por uma dificuldade, seja qual for ela, o que nós desejamos? Que aquilo passe, que aquilo acabe, que aquele problema seja resolvido. Quem está doente quer ser curado, quem está desempregado quer alcançar um emprego, quem está com problemas familiares deseja que a paz se instaure novamente no seu lar. Agora, o importante é nós sabermos em quem ou em quem. Em quem ou em que, a nossa esperança vai estar firmada. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, ele nos fala o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ainda, o salmista, no capítulo 38, versículo 7, nos diz o seguinte: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então, querido, quando nós estivermos passando por uma crise, seja qual for ela, qual gravidade for, a primeira coisa, encher o nosso coração de esperança. E a nossa esperança é o Senhor, como diz aquele cântico lindo. A minha esperança é o Senhor. Eu tenho que aguardar no Senhor. Veja, querido, um coração sem esperança vai se instaurar nele o desespero. E é inconcebível um crente que não tem esperança. Então, querido, durante a crise, peça ao Senhor: Senhor, encha meu coração de esperança. Tu és a minha esperança, Senhor. Eu espero em Ti que essa situação que eu estou passando agora, de dor, de luto, de desemprego, de doença, de problemas de insegurança, seja que nível for, em que área for, que o Senhor enche o teu coração de esperança, crendo que um dia nós ficaremos livres de toda essa dor, de todo esse mal. Outra coisa também que nós aprendemos, quando nós estivermos passando por um problema difícil, por um problema de dor, é olhar para trás. Mas como assim olhar para trás? Querido, é olhar para trás para nós nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez. Ou Ele nunca fez nada na sua vida, ou Ele nunca fez nada na sua família, ou Ele nunca fez nada na sua igreja. Claro que fez. Portanto, querido, quando você estiver passando por uma dor muito grande, olhe para trás, relembre aquilo que Deus já fez. Se Ele no passado agiu com poder, com autoridade, Ele não poderá fazer isso hoje? Será que o braço do Senhor se encurtou? Será que a mão do Senhor está encolhida hoje e Ele não pode fazer mais nada por nós? A resposta, querida, um sonoro não. Deus continua com a sua mão estendida, com o seu braço estendido para nos ajudar, para nos fortalecer. Deus tem muitos atributos. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de amor e tantos outros atributos. Assim sendo, diante do problema que nós estamos passando, a grandeza do Senhor é tão grande que esse problema, que essa dificuldade, que essa dor fica tão pequena diante de tanta majestade, diante de tanto poder. Então, aprenda isso. Olhe para trás quando
você estiver passando por uma grande dificuldade, e relembre aquilo que Deus já fez. E saiba que Ele é o mesmo, Ele não muda. A palavra diz que nosso Deus não há sombra de variação ou de mudança. Não há mudança no nosso Deus. Portanto, pense nisso. Olhe para trás. Reafirme a grandeza do nosso Deus. E isso vai encher o seu coração de paz, para que você possa ultrapassar esses momentos difíceis que você possa estar passando neste momento. Olha o que a gente lê no Salmo 86. Eu gosto muito desse texto aqui. Salmo 86, versículo 8 e 10. Diz o seguinte, ó: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Pois tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Está vendo, querido? Ele opera maravilhas, operou no passado e continua operando hoje. Outra coisa que aprendemos: quando nós estivermos passando por muitas dificuldades, nós devemos buscar ao Senhor. Em tempo de crise, eu tenho que buscar ao Senhor. Existe um pequeno molusco, que é um mexilhão. Ele é um invertebrado bivalve, ele tem duas conchas assim, e ele se prende a um substrato, que pode ser uma rocha, madeira, metal, o que tiver disponível ali para ele. Geralmente ele se prende às rochas, aos cascos dos navios também. E querido, ele se prende ali e pode vir a onda que for, nada vai tirá-lo dali. Tamanha a força dos seus músculos preso ali naquele local. E eu fiquei pensando, um ser vivo tão simples, um invertebrado tão pequenino, e nos dá uma lição preciosa. Ele fica preso ali, e vem o que vier, a onda que for, nada vai retirá-lo dali. Ele só vai se soltar daquela rocha se ele morrer. Aí os músculos relaxam e ele se solta. Ou se um de nós irmos lá e o retirarmos para nos alimentarmos, né? Já que ele é um fruto do mar delicioso. Fora disso, querido, nada vai tirá-lo dali. E eu fiquei pensando, às vezes vem diante de nós ondas enormes que parece que vão nos sucumbir. A gente olha aquela muralha e pensa assim, eu não vou suportar. Eu não vou suportar tamanha dor, eu não vou suportar tamanho sofrimento. Ezequias faz a sua oração no capítulo 19. Olha que coisa linda, irmãos. Diante daquela crise terrível. Olha como é que ele ora, ó. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, quem está entronizado acima dos querubins? Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Vocês estão vendo, querido? Ele declara ali a grandeza do Senhor e depois ele fala assim, ó: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o nosso Deus. Ele fala para Deus: Senhor, eu não tenho a quem socorrer, quem vai me socorrer, a quem pedir. É por isso, querido, que nós temos que nos agarrar no Senhor, tal qual aquele mexilhão. Olha o que diz no livro de Salmo, capítulo 118, versículo 8 e 9, diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em quem você está buscando refúgio? É no médico? Não estou de maneira nenhuma menosprezando qualquer profissional. Estou apenas dizendo que diante de uma notícia terrível, de uma enfermidade terrível que o médico possa lidar, acima dele tem um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Você está buscando refúgio no seu chefe?
Você está buscando refúgio no prefeito da cidade, no seu vizinho, no seu pai, no seu pastor? Você está equivocado, querido. Nós temos que buscar refúgio no Senhor e nos agarrarmos a Ele com todas as nossas forças. E venha a onda que vier, nós ficaremos firmes, porque nós estamos guardados no Senhor. Ainda, querido, em tempos de crise, nós devemos exercitar o louvor. Uma questão importante não é se vamos ou não passar por uma crise. Nós já falamos sobre isso. É óbvio que passaremos. Isso é inerente ao ser humano. Nós somos vivos e essas situações difíceis vão nos acontecer. A questão é, como eu passarei por essa crise? É lamentável, irmãos, nós presenciarmos alguns irmãos que, ao passarem por situações muito difíceis, estão tão enfraquecidos que que começam a falar mal de Deus, alguns até a praguejar, a se lamuriar, a culpar Deus. Querido, enquanto nós estivermos passando por uma crise, o que nós devemos fazer é louvar o Senhor, é engrandecer o seu nome. E eu me lembrei aqui de Jó. Todos nós conhecemos muito bem a história do servo Jó. Quando foi-lhe dado a notícia que todos os seus filhos estavam mortos, num único dia, de uma só vez, e que ele tinha perdido todos os seus bens, num único dia, de uma só vez. E ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será, querido, que eu e você, diante de uma dor excruciante, tal como esta que Jó passou, nós abriríamos nossos lábios para bendizer ao Senhor desta forma? Será que nós abriríamos os nossos lábios para louvar ao Senhor, apesar de toda a dor? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê condições de fazer isso. E é importante saber, querido, que enquanto eu estou passando por aquela dor toda, e enquanto eu louvo ao Senhor, o Senhor está trabalhando por mim. Enquanto eu louvo ao Senhor, os meus lábios não estão proferindo palavras para reclamar, questionar, maldizer a Deus pelo fato de eu estar passando por tamanha dor. Por isso, experimente louvar. Faça isso. Ezequias convocou todo o povo que louvasse ao Senhor. E acontece um milagre maravilhoso ali. E no final eu vou contar o que aconteceu. E finalmente, querido, você pode estar pensando: por que Deus permite crises nas nossas vidas? Por que isso acontece? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Em momentos de alegria ou em momentos de dor, você busca mais ao Senhor? Em momentos de festa, de aniversários ou em momento de luto? Sem dúvida nenhuma, querido, que a resposta vai ser nos momentos de dor, nos momentos de luto, nos momentos mais sombrios da nossa alma. São nesses momentos que eu busco mais ao Senhor, que eu oro mais, que eu leio mais a Bíblia. Só por este ponto já seria muito bom Deus permitir situações como essas em nossas vidas, para que nós o buscássemos mais. Mas também Deus permite situações difíceis para que eu cresça, para que eu seja um cristão melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor, um empregado melhor. Deus permite que eu passe por essas dores, por essas dificuldades, para que Ele forje o meu caráter. Ele está forjando o seu e o meu caráter, querido. Sabe para quê?
para que o nosso caráter fique mais parecido com o caráter de Cristo. Que coisa maravilhosa! Então, diante disso, querido, diante da dor, diante do sofrimento, por mais difícil que seja, pense assim: o Senhor me ama tanto que Ele está me moldando. Isso é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu cresça, para que eu seja um crente melhor. Você já conversou com algumas pessoas e elas são tão superficiais, elas não têm uma conversa mais profunda. Elas falam do tempo, elas falam do carro novo, elas falam do esmalte novo, elas falam da viagem, elas falam de um programa novo da televisão. Não há palavras de conforto, palavras de ânimo nos lábios de muitas pessoas. Sabe por quê, querido? Porque elas podem até ter passado por sofrimentos e por dores, mas não aprenderam nada, mas não cresceram. Então, querido, fique com os seus olhos bem abertos e os seus ouvidos também, para que você entenda aquilo que Deus está falando com você nesses momentos de crise. Pense assim: crise igual oportunidade. Parece até um paradoxo, não é, querido? Crise, crescimento, crise, oportunidade, mas é isso que Deus está fazendo comigo e com você no momento de dor. Sabe o que aconteceu lá no reino de Judá com Ezequias? O Senhor enviou um anjo da morte e durante a noite matou no arraial assírio 185 mil guerreiros. No dia seguinte, quando os outros acordaram, aqueles que restaram, eles estavam num verdadeiro cemitério. Eles ficaram tão apavorados que fugiram. E aconteceu exatamente o que o profeta Isaías havia previsto quando Ezequias o procurou. Nenhuma flecha Senaqueribe vai lançar sobre essa cidade. E foi o que aconteceu. Ele fugiu com todos os seus. E sabe o que aconteceu quando ele chegou lá na Síria? Os seus filhos tramaram contra ele e o mataram. E assim acabou a triste história de um homem que ofendeu o Deus vivo, que riu de um servo dele, e o fim dele foi muito triste. Então, diante de tudo isso, querido, como enfrentaremos as crises que eu estou passando e aquelas que ainda eu vou passar? Primeiro, encha seu coração de esperança. E a sua e a minha esperança vem do Senhor, vem dele. Segundo, olhe para trás. Relembre tudo aquilo que ele já fez na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus queridos, na vida da sua igreja. E ele é o mesmo, ele não mudou e ele vai, segundo a vontade dele, fazer novamente. E também, em momentos de dor, tenha um hino de louvor nos lábios. De maneira nenhuma abra sua boca para reclamar, para se lamuriar, para murmurar. Tenha um hino de louvor, bendiga ao Senhor e você vai ver que esses momentos difíceis vão passar. Uma coisa muito importante, querido: o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não está. Deus não mudou, ele continua o mesmo, como eu já falei. E quando você achar que está muito difícil, lembre-se daquela canção muito linda que diz: ele vai me trazer à tona para respirar, ele vai te dar o alívio. E outra coisa muito importante: o nosso Deus é bom. Ele nunca, como diz a sua palavra, vai nos dar uma carga maior daquela que nós possamos suportar. Se ele te deu essa dor, esse sofrimento que você está passando agora, é porque ele te conhece melhor do que você mesmo e sabe que você pode suportar. O meu desejo, então, querido, que você siga em frente, não desanime. Uma coisa muito importante:
Talvez essa situação que você está passando não seja resolvida aqui, mas um dia nós estaremos na glória com o Senhor Jesus e tudo isso, toda dor, todo sofrimento, toda desarmonia, toda tristeza não vai existir. Será um local de grande alegria, de alívio, de esperança para todos nós. Pense nisso. O meu desejo é que você tenha sido abençoado por essas simples palavras que Deus colocou no meu coração para você nesta noite. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.